Bom, boa tarde. Eu e meu grupo, nós iremos fazer a nossa apresentação de TCC com o tema Aplicação das normas regulamentadoras em períodos de pandemia, nos hospitais, postos de saúde e afins. Em pleno século XXI, onde o uso da tecnologia se encontra bem presente no âmbito de saúde pública e tantas pesquisas são feitas por institutos renomados, não foram capazes de identificar o agressor invisível que vem assolando o mundo. Somente após infectar muitas pessoas na China é que ele foi descoberto, o chamado coronavírus. O nosso objetivo geral é claro e simples: é buscar alternativas para a promoção da saúde comum, estruturando-as a novos parâmetros e protocolos de prevenções. Como havia sido citado anteriormente, procuramos encontrar todas as saídas possíveis de controle da pandemia, baseando-se nas NRs. Bom, nós iremos usar a NR32, que fala sobre segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde e também a conscientização no trabalho, que é super importante. A escolha do tema foi por ser algo recente e interessante de ser estudado, pois a pandemia em si irá ficar marcada pelo fato de estar afetando o mundo inteiro. Além disso, entra na área de segurança do trabalho, pois podemos estudar esse assunto com a ajuda das NRs e outros assuntos que deveriam ser comuns. Como um grande exemplo, podemos destacar a lavagem correta das mãos. Bom, agora retratando mais especificamente a questão do vírus, o primeiro caso registrado em território nacional foi feito no dia 26 de fevereiro de 2020, quando um senhor de 61 anos começou ali a se queixar de sintomas como febre, tosse, coceira e principalmente insuficiência respiratória. E aí ele deu entrada num hospital muito bem avaliado aqui do Brasil, que é o Albert Einstein. A origem do coronavírus é do país da China, mais especificamente da cidade de Wuhan. E aqui no Brasil, com o passar dos infectados, né, os infectados foram crescendo e eles adotaram uma medida que, quando a unidade específica atingisse 70% de leitos ocupados por pessoas infectadas pela Covid, entrava na fase vermelha. Então, era um período ali de emergência, de muita atenção, e, consequentemente, quando os hospitais foram lotando, houveram o chamado lockdown, né? Que todos os comércios fecharam, com exceção dos essenciais. Bom, sobre os agentes biológicos, de acordo com a NR32, consideram-se os agentes biológicos os micro-organismos geneticamente modificados ou não. Esses agentes podem provocar três tipos de doença: infecção, alergia e intoxicação. A diferença entre os agentes biológicos e outras substâncias é a sua capacidade de reprodução. Existem duas formas de transmissão dos agentes biológicos: a direta, que essa transmissão se dá sem a intermediação de veículos ou vetores, como a que ocorre na transmissão aérea por bioaerosóis, na transmissão por gotículas e contato com a mucosa nos olhos. E também temos a indireta. Essa transmissão se dá através de veículos ou vetores, como acontece na transmissão por meio das mãos, luvas, roupas, água, alimentos e etc. Medidas de transmissão por penetração. Também temos essas. E pode ser por via cutânea, que é pele, e essas substâncias afetam localmente a pele, provocando irritações. As formas de contaminação se dão através da pele danificada, lesão por materiais perfuro-cortantes contaminados, arranhões ou mordidas. Também temos a respiratória, que a maioria desses agentes entram no organismo através das vias respiratórias e penetram o nariz, garganta, traqueia e os brônquios. Temos o exemplo da gripe H1N1. E, por fim, temos a ingestão,
as substâncias biológicas são introduzidas no sistema gastrointestinal, através da boca. E temos o exemplo da salmonela. As medidas de proteção contra esses grupos de riscos são vacinação, a esterilização, higiene pessoal, o uso correto dos equipamentos de proteções individuais, a ventilação adequada e também temos o controle médico. Mas também existem outras metodologias que podem ser aplicadas como medidas de proteção, não só essas. Falando em metodologia, nós usamos entrevistas para serem aplicadas nos profissionais da saúde em relação ao coronavírus. Nós fizemos 11 perguntas e entrevistamos 6 profissionais das áreas de saúde de hospital e postos de saúde. Falando agora sobre prevenção de acidentes, um documento muito importante, principalmente na pandemia, mas ele é válido em todos os âmbitos, em qualquer ano, vamos dizer assim, né? É a ordem de serviço, que nada mais é do que um veículo de comunicação entre uma empresa que está necessitando de um profissional para determinada área e esse funcionário que está sendo recrutado, vamos dizer assim. Então, é um documento bem importante, já que mostra capacitação, pretensão salarial, informações de contato, endereço, e também ela conta com umas informações a mais, além da experiência e para trabalhar em hospitais. Vamos dizer, as informações adicionais seriam o seguinte: equipamentos necessários para o procedimento, procedimentos em caso de acidentes, laudo técnico, termo de responsabilidade, termo de garantia e entre outros. Novamente, é uma rede, vamos dizer assim, que articula se o profissional é apto ou não. Então, a OAS é bem válida no nosso período. Falando também agora do manual de primeiros socorros, não só sobre primeiros socorros de uma pessoa que está num estágio bem alto, vamos dizer assim, da Covid-19, mas para qualquer acidente enquanto eles estão ao meio do seu expediente. Então, seja algum acidente, algum insuficiência respiratória, como eu disse, pela Covid, todos os profissionais da saúde e também o técnico de segurança precisam ter a regulamentação de manual de primeiros socorros, pelo menos a análise primária, a análise básica, que vai levantar os primeiros diagnósticos e até chegar numa unidade hospitalar mais próxima para iniciar o atendimento, vamos dizer assim, específico. Falando do PAE agora, o PAE, que é o Plano de Ação Emergencial, é um documento que ele abre várias normas sobre um protocolo que deve ser seguido em uma situação extrema, em um caso extremo, vamos dizer assim. Então, seja ele um fenômeno da natureza, um terremoto, que aqui no Brasil é bem raro, seja ele um sinistro, né, um incêndio, uma explosão, o PAE ele tem o dever, vamos dizer assim, o conceito de fazer com que as pessoas evacuem da estrutura do estabelecimento de forma mais segura possível e rápida também. Então, ele vai ditar diversas recomendações ali em caso de uma situação complicada como esta. A CIPA e o SESMIT, eles trabalham nesse documento importantíssimo juntos, então são profissionais desses órgãos que vão desenvolver com relação ao tamanho da empresa. A empresa, se for muito pequena, microempresa que a gente chama, né, ela não precisa seguir todos os fundamentos do PAE, mas é bom pelo menos ter o básico de evacuação em caso de algum imprevisto se concretizar, né? E com relação à responsabilidade, a responsabilidade cai em cima do profissional que formulou. Então, se ele seguir as recomendações de como realizar um PAI sólido, provavelmente, caso aconteça algum imprevisto naquela empresa que ele fez, não vai ter problema, vamos dizer assim, né, para evacuar e salvar as pessoas que estavam nos seus trabalhos. Falando um pouco mais agora dele, a validade dele, ela não é uma validade específica, então, geralmente são pequenas alterações que são feitas, mas para reformular ele inteiro não tem um período de anos, né, um intervalo de anos. O treinamento, ele é feito tanto à distância
como a presencial, multas. As empresas que não seguem as normas para realizar um plano de ação emergencial sólido podem sofrer multas severas no seu nome, vamos dizer assim. Né? Inclusive, o Hospital Universitário de Brasília, ele não seguiu o PAE e, e com isso poderiam gerar multas imensas para esse hospital lá da nossa capital. E por último, a sinalização, que a altura, a coloração, a questão dos hidrantes, tudo tem que ser da altura e na forma das normas. Né? Isso, principalmente a saída de emergência, porta-corta-fogo, ajuda muito na evacuação do prédio bem sucedida. Então, quanto mais você tem uma sinalização bem distribuída, mais as vidas conseguem enxergar e achar a saída mais próxima. Falando agora sobre os riscos ambientais. Nos hospitais, o biológico é presente em qualquer ano, mas na pandemia ele é muito mais perigoso, vamos dizer assim, ele merece muito mais atenção do que em um ano comum. O biológico, seja ele protozoários, vírus, bactérias, micro-organismos no geral, ele não é presente só no setor de coleta de urina, coleta de sangue. Ele, na pandemia, ele está muito mais geral, vamos dizer assim. Inclusive, a área da limpeza também sofre bastante, né? Então, a limpeza ali dos sanitários ali, onde as pessoas urinam, há muito micro-organismo ali e as pessoas têm que tomar cuidado, principalmente na pandemia, para não sofrer alguma contaminação. Falando agora do ergonômico, que é mais específico, mas também não deixa de ser importante a gente citar, o ergonômico, ele é mais voltado para a área da recepção, vamos dizer assim, ou para a área da médica que faz o primeiro diagnóstico, chamado triagem. Então, a postura inadequada, ali dependendo da cadeira que o hospital forneceu, e também a pandemia, principalmente lá para maio, onde a gente teve um pico enorme de casos retratados, não só de Covid, mas pode causar um ritmo excessivo. Então, as pessoas da recepção e da triagem nunca têm aquele minuto para respirar, porque é sempre um novo paciente buscando ajuda. Então, o ergonômico acaba se intensificando com a pandemia, com a chegada da Covid. Novamente, um pouco mais específico, mas também não deixa de ser importante a gente ressaltar. E por último, o físico. O físico a gente levanta um agente só, que é a radiação ionizante. Alguns procedimentos de exame, né, de diagnóstico, usam radiação ionizante, como o raio-x. Então, claro que os dispositivos que trabalham com radiação ionizante já têm os seus respectivos válvulas, vamos dizer assim, né, de segurança, para nem o paciente nem o profissional serem expostos. Mas mesmo assim, no imprevisto e vazar, vamos dizer assim, né, alguma radiação, é muito perigoso, né? A radiação ionizante, em poucas quantidades, já pode causar mutações nas nossas células e em quantidades maiores já pode gerar um câncer. Então, o risco físico ele é presente por causa da radiação ionizante. Gestão ambiental. A gestão ambiental também é importantíssima, principalmente na pandemia. É em qualquer ano, mas na pandemia acaba ficando mais intensa, porque a gestão ambiental ela visa uma regulamentação ou de qualquer conscientização, né, é válida na questão do meio ambiente. Então, seja com EPI, descarte, a gestão ambiental tem que, como é que pode dizer, ela tem que formular o jeito que o lixo gerado pelo hospital é descartado ou incinerado, no caso do EPI. A gente sabe que na pandemia tudo pode contaminar um ao outro, então os EPIs, máscara, luvas, eles devem ser incinerados justamente para não ter jeito, vamos dizer assim, de uma próxima pessoa ser contaminada. E com questão a descartáveis, né, seringas ou esparadrapos, eles devem ser descartados numa lixeira específica de lixo infectante, também visando a distância, né, a segurança do paciente e do profissional. Então, a gestão ambiental, ela abre vários horizontes, né, para um meio ambiente mais saudável no geral, mas é específico também do nosso trabalho e principalmente por causa da pandemia. Falando do SESMIT agora também, que é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Ele tem uma função muito parecida com a da CIP, da CIPAT, né, que é a CIPA, para quem não sabe, é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, e a CIPAT é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Todos esses três que eu citei agora
tem o fundamento de gerar ali uma saúde comum enquanto os trabalhadores estão nas suas respectivas jornadas de trabalho. Então, conscientizações, DDS, que é o Diálogo Diário de Segurança, gincanas, tudo que o SESMIT pode fazer para conscientizar e ensinar o trabalhador a como atuar na sua área, ajuda e diminui, né, o relato de acidentes, vamos dizer assim. Um dado importante do SESMIT, que é esse slide aqui, o dimensionamento do SESMIT, ele vai julgar o grau de risco daquele setor e também o número de empregados que são expostos àquele risco que o próprio SESMIT já julgou pelo grau, né? Então, como é que funciona? Aqui a gente tem número de funcionários, 110 expostos. O grau de risco que eles estão expostos é o nível 3. Então, como é que ficaria o dimensionamento de profissionais para atuar nessa área? Ficaria, de 101 a 205, no grau 3, ele exige apenas um técnico para tentar manter o controle do risco, né? Mas se aumentasse o número de expostos, seriam seria 251 a 500, seriam 2 técnicos. E se aumentasse ainda mais os funcionários, não só aumentaria o técnico, mas aumentaria os tipos, vamos dizer assim, as especializações dos profissionais. Então, já exige um médico e também um engenheiro. E assim eles vão indo e julgando o dimensionamento para cada setor específico. O EPI e o EPC. O EPI é o equipamento de proteção individual, o EPC, equipamento de proteção coletiva. Ele tem a função de diminuir ao máximo aquele risco que o trabalhador não teve jeito, vamos dizer assim, de amenizar. Então, o EPI ele é o último recurso para sanar aquele risco, porque antes tem medidas administrativas, o próprio EPC, e a responsabilidade de fornecimento do EPI é totalmente do empregador. É claro que, assim, se o empregador forneceu e o trabalhador não usou, aí já entram outros âmbitos, como o ato inseguro e também o fator pessoal de insegurança. Aqui nas atribuições, novamente, muito parecido com o SESMIT, com a CIPA também, que é aplicar os conhecimentos de segurança e de medicina do trabalho. Com isso, todos tendo ali uma jornada de trabalho mais amena, mais saudável, mais segura. E isso não é só nos hospitais, isso é algo mais geral. E também, como eu disse no slide passado, determinar, quando esgotados, todos os meios conhecidos para a eliminação do risco, e este persistir, mesmo reduzindo a utilização pelo trabalhador de EPI. Então, o EPI, novamente, é a última carta na manga para tentar sanar com aquele risco. Bom, sobre o desenvolvimento de ações educacionais, de acordo com as entrevistas feitas pelo grupo, vale ressaltar que as entrevistas foram feitas online por conta da pandemia e nós utilizamos o Facebook e o WhatsApp para aplicá-las. Nós observamos que são poucos os hospitais e postos de saúde que possuem algum plano de ação a fim de educar os profissionais da saúde de uma forma mais profunda, o que é errado, pois o ensino é um dos melhores meios de prevenção. As ações necessárias para a realização de integração na empresa também são importantes, porque dessa forma os empregados aprendem sobre a segurança, despertando assim o interesse nessas questões, facilitando na colaboração. Alguns meios que podem servir de apoio são vídeos em forma de animação, cartazes, entre outros que transformam o ambiente, ressaltando que reuniões, atividades em grupo ou que tenham algum tipo de contato e outras aglomerações devem ser evitados. Bom, passando agora para o sistema de gestão integrada, é um conceito onde visa uma rede, vamos dizer assim, onde todos os protocolos seriam seguidos de forma única e igual. Então, o conceito novamente, aquela questão de promover uma saúde comum, agora mais específico sobre os hospitais por causa da pandemia. E o objetivo seria que tanto os profissionais quanto os pacientes que vão buscar auxílio nos hospitais, e
bom a gente lembrar aqui que a Covid-19 é um dos motivos onde a população tem que buscar ajuda no setor hospitalar. Então, o objetivo da gestão integrada é formar um protocolo único, onde pacientes e profissionais trabalhassem juntos em prol de um ambiente mais ameno e mais seguro também, por causa da contaminação, e com isso não gerar aquela insegurança, já que a gente tem um pouco de medo de ir no hospital atualmente por causa dessa contaminação tão fácil da Covid-19. Então, a qualidade ambiente seria o protocolo que a gente criou, né? Já que a gente não tem um hospital em específico, a gente criou uma gestão integrada para, em caso de um hospital, se quisesse utilizar. Então, seriam revezamento de funcionários, levantamento de dados, se algum familiar daquele funcionário levantou o diagnóstico da Covid, já ser afastado e substituído por outro. A questão de esterilização de todos os ambientes, principalmente os mais públicos, né? Então, a mesa da recepção, a as macas também são bem importantes, bastante gente utiliza, e isso cria aquela atmosfera, vamos dizer assim, de a gestão integrada está funcionando e sendo empregada de forma única. E sobre o controle de dentro para fora, que a gente criou, seria uma gestão integrada tão bem atribuída, articulada, onde as pessoas que buscassem ajuda no hospital não tivessem mais a sensação que eu acabei de citar para vocês, que seria aquela sensação de medo, como eu posso dizer, de suspeita, vamos dizer assim, né? Pô, vou no hospital, será que eu vou ser contaminado? Mas ao mesmo tempo que eu tô com medo, eu preciso ir porque eu tô me sentindo muito mal. Essa questão de dentro para fora seria uma gestão, primeiro, no profissional e no ambiente, para aí sim as pessoas de fora se sentir seguras e buscarem auxílio com segurança. Isso em qualquer setor, tá? Não só em setor particular ou no SUS, seria algo mais como eu posso dizer, uma lei, vamos dizer assim, em prol do controle do novo vírus da Covid. Considerações finais. Julga-se que esse trabalho conseguiu alcançar os objetivos traçados e que fez jus às justificativas que nos moveram para a escolha do tema. Entretanto, a realização desse trabalho é apenas uma das medidas que podem ser adotadas por todos os cidadãos do planeta, fazendo tomar para si uma parcela da culpa de todo o impacto que geramos ao longo da nossa existência. Tendo muito o que se fazer em relação à adoção de medidas práticas de conscientização sobre os problemas que afligem nossa sociedade e que estão relacionados não somente à questão da pandemia, mas a todo o tocante à questão social que se mostra como um cravo na ferida da humanidade, é necessário o engajamento de todos para as questões que de fato nos interessam e somente assim poderemos lutar com a causa contra todos os problemas que sobrevêm na sociedade. Bom, essa foi a nossa apresentação e espero que vocês tenham gostado.